Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Florescer com Luz de Vitro. Hoje nós entrevistaremos o monge Kojun, certo? Estamos aqui no edital, então, Todos pela Cultura, da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Então, primeiramente, queria deixar aqui meu agradecimento à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, meu agradecimento à Secretaria de Cultura por estar nos apoiando neste projeto. E estamos aí no aguardo do nosso convidado de hoje, o monge Kojun. Espero aí que todos estejam bem, todos que estejam nos assistindo. E hoje vai ser muito legal a nossa live. Bem-vinda, professora Adriana. Estamos só esperando aqui o monge Kojun entrar. Como é que está as aulas aí? Vocês estão gostando? Manda aí nos comentários. Bom dia, bom dia. O pessoal tá mandando bom dia já. Muito bom dia a todos. Vou convidá-lo aqui de novo. Nós havíamos feito um teste. O sensei deve ter ido tomar um chazinho, um cafezinho. Ele está aqui conosco. Vou fazer o convite. Sensei, acabei de enviar para o senhor o convite para participar aqui comigo. Bom dia. Bom dia, tudo Tá- bem? Sim, o senhor está conseguindo me ouvir bem? Ouço muito bem. Ótimo. Vou ajustar aqui um pouquinho. Aí. Seja muito bem-vindo ao nosso canal digital aqui de Saúde Integral. É uma honra ter aqui o senhor conosco e eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para o nosso público aí, dissesse um pouquinho quem é o senhor, de onde o senhor está falando. Pois não. Bom dia a todos, todas. Eu sou o monge Kojun, sou discípulo da monja Koen, sou monge da escola, né, da linhagem Sotoshu, já como praticante né, há muito tempo, já mais de 15, de 15 anos, mas como monge por volta dos 10. E estou Uhum, aqui, né, em Ribeirão Preto, onde eu oriento alunos, né, em um templo, numa comunidade, e sou professor universitário também. Né? A gente no Brasil não consegue ser só monge, né? Precisa se uhum. manter. E então sou professor, né? Eu tenho formação em psicologia originalmente, depois em arquitetura, mestrado em filosofia, psicanálise. Transitei por algumas áreas. E o senhor na universidade, o senhor dá aula exatamente do quê? Quais são as disciplinas? Agora eu tenho dado aula mais na arquitetura, né? Então eu dou aula de projeto, né? De projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, e história, teoria e história da arquitetura e do urbanismo, né? E oriento trabalhos, né? De final de graduação. Uhum. E explica um pouco para a gente, minha primeira curiosidade, o que que significa Kojun? É, na verdade, são dois caracteres, né, que significam, um deles seria filial, né,
relacionado a filho, né? E o outro significa cuidado, depende do contexto, né? Cuidado, respeito, obediência. Uhum, Então, seria mais ou menos respeito, cuidado, obediência filiais, né? certo. E conta um pouco pra gente sobre essa vestimenta que o senhor usa, o significado, o simbolismo que tem. Eu vejo que o senhor está com uma mescla de bege com preto. O que que significa essa vestimenta que os monges zen usam? Na verdade, assim, originalmente a roupa do monge seria essa aqui de cima, né? Uhum, Que é o manto propriamente dito. Né? Shakyamuni Buda não usava outras roupas, né, que não um manto, né, como se fosse um sari, né, que o envolvia. E à medida que o budismo vai avançando por outros territórios, que ele chega na China, aí uma camada de roupa vai sendo acrescentada. E quando ele vai para o Japão, uma outra camada, por conta né, do clima, enfim. Como uhum, nós, né, somos de uma linhagem japonesa, a gente adotou as camadas de roupas todas que estão lá né, do Japão. uhum. Em princípio, esse é o manto, né? Professores do Dharma têm manto nessa cor, na nossa linhagem. E a roupa preta desde o início, né, das práticas, desde que a gente começa, sempre é preto. Essa roupa muda de cor, né, dependendo da graduação, né, assim, para abades de mosteiros, né, são outros rankings, né, vamos dizer assim. Entendi. E conta Né? um pouquinho pra gente, como que foi esse caminho do senhor até se tornar monge? Porque ninguém hoje em dia aqui no Brasil nasce e fala, mamãe, mamãe, quando eu crescer eu quero ser monge, né? Principalmente do Zen, né? Como é que o senhor foi chegando a isso, né? Eu sempre brinco, porque a minha primeira formação também foi de engenheiro, né? Ninguém nasce e fala assim, pai, quando eu crescer eu quero ser acupunturista. Não é da nossa cultura ainda isso, né? Talvez daqui algumas décadas se torne da nossa cultura isso. Mas conta pra gente como é que foi esse caminho? Como é que o senhor conheceu o Zen, começou a estudar? Olha, acho que como muitos que chegam no budismo, em algumas tradições religiosas orientais, eu passei por várias outras tradições, procurando, né, buscando. E fui conhecendo as que estavam ao meu alcance, enfim, a maioria delas ocidentais. E já na adolescência, eu sempre fui muito interessado em cultura japonesa de maneira geral. E já na Uhum, adolescência, então, buscava, né, algumas coisas relacionadas à filosofia oriental e à própria língua japonesa. E acabei, né, me interessando pelo budismo. Num primeiro momento, de uma forma geral, né, conhecendo o budismo, né, aleatoriamente, vamos dizer assim, né, uhum, várias linhagens budistas, enfim, sem muito conhecimento. À medida que o tempo foi passando, eu fui me interessando mais e fui me aprofundando no budismo. Aqui em Ribeirão Preto tem um templo budista de uma outra linhagem, e eu frequentava esse templo. Eu tenho praticado o budismo de alguma maneira, né, seja nessa linhagem ou na minha agora, já há mais de 20 anos. Né? uhum, Acho que até quase uns 25 anos. Mas eu, né, lia muitas coisas de outras linhagens, né, e acabei conhecendo bastante do Zen por leituras. E me interessava muito. Mas aqui não tinha, eu estava meio acomodado aqui, fui uhum. ficando. Mas aí chegou um momento que, né, a gente acaba, né, fazendo uma escolha, vamos dizer assim. E aí eu, né, optei por começar a ir a São Paulo, né, foi quando eu conheci minha mestra, a Monja Coen, e comecei a ser orientado por ela. Né, e sigo nesse caminho desde então. Aí fui fazendo minha formação, também não tinha nenhuma pretensão em ser monge, queria só praticar como um Uhum. praticante leigo. Mas à medida que eu fui conhecendo, né, as práticas, fui me envolvendo, quando eu percebi eu já estava, né, encantado, vamos dizer assim, com isso, com esse trabalho de ser monge, né, de alguma forma cuidar, orientar, né, as pessoas. E assim, né,
quando eu vi, eu já estava me Já, organizando, costurando o já... manto. A gente costura, né, nosso primeiro manto, enfim. E eu Hum. já estava costurando um manto. Então as coisas, de certa forma, também foram acontecendo um pouco, não foi um planejamento. Não, de forma alguma. Não foi absolutamente nada planejado nessa história de ser monge. Eu não tinha a menor intenção de ser monge. Uhum. E o senhor é casado, tem filhos ou não? Não. Não. Já fui, não, não, não mais. E Uhum. não tive filhos, não tive essa oportunidade. Certo. Agora eu tenho meus filhos do Dharma, né? Que a gente brinca, né? Que eu tenho Sim. vários alunos e é interessante que filhos de várias idades, até mais velhos que eu. É o que se torna possível só através do budismo, né? Exatamente. Mas é um jeito, né, né, pelo cuidado, né, o processo de acompanhamento, né, dos alunos acaba ficando uma coisa meio, né, meio paternal. O pessoal está começando a mandar algumas perguntas aqui, aí depois eu vou começar a abrir espaço para o pessoal. Queria agradecer a audiência aí de todos que estão entrando, que estão enviando o seu bom dia, a Neiva, a professora Adriana, que foi uma das nossas mestras aqui da Ikebana, e o Vitor Michelotto, bom dia a todos, o Wesley Boldrin também, bom dia a todos. Vão chegando aí, pessoal. Sensei, deixa eu te perguntar uma coisa. É o seguinte, aqui na minha clínica eu tenho uma biblioteca e uma das minhas motivações para a criação do projeto Florescer foi um livro que chama O Fascínio da Cultura Japonesa. Foi um livro que ele foi escrito quando completou 100 anos da migração japonesa, né, aqui no Brasil. E esse livro eu li ele pela primeira vez quando eu estava na recepção da Nissin, quando eu era ainda engenheiro. Eu estava na recepção da Nissin em Cotia e esse livro estava no hall, né, de entrada para esperar, para eu entrar para dar o treinamento que eu fui lá dar de engenharia. E eu abri esse livro e eu sempre gostei de cultura japonesa, né? Sou praticante de judô desde pequenininho, né? E aí, na hora que eu li esse livro, eu abri, ele é um livro com fotografias, né? Eu fui abrindo e fui folheando, e lá fala o começo do livro, o primeiro capítulo é Vamos falar sobre o Do, que é o caminho, né? E aí, em cima do Do, ele vai abrindo esse leque, vai falando, existe o Kado, existe, né? Existe o Togeido, que é o caminho da cerâmica, existem vários caminhos, existem as artes marciais, existe o Zazen, né, dentro do Do. Então, eu queria que o senhor nos banhasse com a sua sabedoria, falando um pouquinho sobre o que é o do ponto de vista do Zen. Vamos lá. Bom, como você mesmo falou, o Do é o caminho. E o que é interessante nesse caminho é que o caminho não tem um ponto de chegada, né? Ele é Uhum, constante, é permanente, é um eterno caminhar, vamos dizer assim. E a nossa prática é muito isso, né? O Zen é essencialmente prática, é o budismo prático por excelência, né? Nos sentamos em zazen, na prática de permanecermos quietos, imóveis, observando a mente, percebendo a mente como ela é, né? Não aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente gostaria que ela fosse, né? Conhecendo, para poder, inclusive, ir além, né, disso que a gente entende como nossa identidade, enfim, e poder conhecer a nossa verdadeira natureza, né? Então, a nossa uhum, verdadeira natureza, a natureza Buda, é aquilo que verdadeiramente somos. E a prática do budismo, o Zen budismo, fala muito sobre olhar as coisas como elas verdadeiramente são. Esses são os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? Não, uhum, e por olhar as coisas como elas verdadeiramente são, é primeiro ser presença, estarmos presentes em tudo que estamos fazendo. O aqui e agora, né, que a gente ouve bastante. Mas não sim. é só estar no aqui e agora né, com a mente, mas é o corpo também. A presença engloba todos os aspectos da existência. É mais do que ter só atenção, né? A Uhum. atenção é muito importante, é fundamental, mas estar inteiro, né, inteiros naquilo que nós estamos fazendo é fundamental. Fazendo uma grosseira analogia, né? Como é possível, né, criar
uma, um arranjo floral, né, uma ikebana, se você não tiver presente. Se você não souber exatamente onde e o ângulo em que você vai cortar o talo da flor, a altura que ela vai ter, né? Para onde ela pende, o que vai ser galho, o que vai ser folha, o que, né? Como é que se compõe, né, esse arranjo floral? Essa é a nossa vida. Né? A prática dos caminhos são a nossa existência, a nossa presença no mundo, o ser no mundo, né? A gente poderia dizer. Então, como é que a gente é no mundo? Né? Qual é a experiência que nós temos dessa vivência? Nossa busca e nossa prática é sempre, né, de ser presença, de estar presentes, de estar inteiros olhando as coisas como elas verdadeiramente são, não contaminando as coisas com os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente acha que as coisas são, mas simplesmente contemplando e vivenciando as experiências, né, que a vida nos proporciona. Esse é o do, esse é o caminho, né? Esse é o caminhar, na verdade. Eu não diria nem o caminho, o caminhar, porque a nossa é o nosso mover, né, pela vida, pelas experiências. E dentro desse caminho, desse treinamento dentro da filosofia do Zen, como é que é esse treinamento de vocês? Vocês chegam a praticar um pouquinho do Kado, um pouquinho do Togeido, um pouquinho de cada um desses caminhos dentro da formação ou não? Sim, sobretudo no Japão, há vários caminhos paralelos, vamos dizer assim, que a gente acaba desenvolvendo. Os monges no Japão, muitos deles fazem cerimônia do chá, são mestres do chá, ou praticam alguma arte marcial, né, como Kyudo, né, que é o arco e flecha, ou alguma outra arte. São inúmeras as práticas, porque todas elas trazem para a gente o mesmo princípio né, do ser presença, de estarmos presentes no que estamos fazendo. E é muito zen, né, essa ideia do caminho, né, das práticas, né, do caminho. É preciso silêncio, é preciso concentração profunda em qualquer uma das artes, seja na cerimônia do chá, que é uma arte absolutamente silenciosa, né? Tem pouquíssimas palavras que são ditas em momentos muito específicos, o resto é silêncio. Né? Como eu falei, né? A arte da Ikebana, ou mesmo né? As artes marciais, as artes todas são de profunda concentração. Né? Então, de alguma forma, a gente vê muito, né, isso tudo muito interligado. A caligrafia, né, o Shodo, são práticas de muita concentração. Então, geralmente, né, os monges fazem esse tipo de prática paralelamente, né, à sua formação monástica. É muito comum que se tenha isso. Eu pratiquei durante algum tempo caligrafia, ikebana, né, no templo que eu frequentava aqui. Sempre gostei muito de sommelier, embora não tenha assim um talento, vamos dizer assim, para isso. Sommelier é a pintura? A pintura, exatamente. Uhum. Então, porque na verdade a ideia não é se tem talento ou não, né? É a prática em si. E é engraçado, porque eu comecei, a gente estava falando de como é que foi que eu cheguei até aqui, né? Comecei de criança fazendo origami. Eu sempre fui apaixonado por origami quando criança, e daí começou todo o meu fascínio pela cultura japonesa. Então, né, acho que de alguma forma, sem saber, eu já era meio budista desde pequeno. E o senhor acabou de citar o nome do livro, O Fascínio pela Cultura Japonesa. Inclusive, eu Exatamente. vou fazer o seguinte, eu tô aqui do lado, eu vou pegar o livro, mas aí enquanto eu vou pegar o livro,
Eu vou ler já a primeira pergunta aqui que enviaram, para que o senhor vá respondendo. O Vitor, ele perguntou para a gente como funciona uma cerimônia para uma pessoa que é leiga começar a frequentar um templo, tá? Aí o senhor vai responder daqui que eu só vou pegar o livro e já volto. Claro. Na verdade, não é uma cerimônia para alguém começar a frequentar um templo. As pessoas frequentam o templo e se aproximam da prática, e à medida que vão praticando, vão conhecendo e vendo se essa prática faz sentido, né, para si, e ao longo do tempo, dos estudos, enfim, decidem se querem oficializar ou tomar os votos, né, ou receber preceitos, como a gente fala na nossa linhagem. Algumas tradições vão falar de tomar refúgio. A ideia é a mesma. É, na verdade, um momento em que você se compromete com aquilo tudo que você está estudando. Porque o que precisa para alguém se tornar budista, para se considerar budista? Praticar o que Buda ensinou, o que ele propôs. Não precisa de uma sanga, em princípio, né? Assim, não precisa de um templo, não precisa de monge, não precisa de nada. Mas a questão é que o budismo demanda, né? Porque é formado por 3 joias e não tem uma melhor que a outra: Buda, Dharma e Sangha. Né? A representação do Buda numa comunidade é o professor do Dharma. Né? A própria comunidade, a Sangha, é o grupo onde se pratica o Dharma, os ensinamentos de Buda. Então, quando a gente pratica, a gente decide, né, num determinado momento, se a gente quer se comprometer como um praticante que está comprometido com o voto de salvar todos os seres, de praticar os ensinamentos de Buda e de se oferecer em serviço das outras pessoas, né? De ajudar os outros a praticar. Esse é o primeiro passo. As pessoas, então, seriam um membro, um praticante preceitado, né? Um praticante leigo ainda, que recebeu, né? Que oficializou seu compromisso com o Dharma, com os ensinamentos. Essa é basicamente a ideia. A partir daí, né? Aqui a gente não está falando de se tornar monge, a gente está falando de um praticante leigo que recebeu preceitos. Né? Então, geralmente é até esse ponto que as pessoas, né, a maioria das pessoas vai. Alguns resolvem se tornar monges. E às vezes de uma forma não planejada. Muitas vezes de forma não planejada. O Wesley Boldrin, ele fala que monge Kojun, que é teacher Anderson para ele. Sabendo de uma sabendo de uma de suas graduações em arquitetura, o que a arquitetura influi no budismo? Olha, eu acho que é o contrário, que o budismo influencia na arquitetura. Nesse conceito, nesse sentido do Do, pensar o projeto, as relações das pessoas com os lugares onde elas habitam, e quando eu falo em habitar não é só morar, né, mas onde elas estão, onde elas vivenciam, né, a sua experiência, eu acho que eu não vejo nem como dissociar. Aliás, uma das formas como me aproximei ainda mais, né, do passo de me tornar monge foi porque, num dado momento, na minha graduação, eu resolvi fazer um trabalho final de graduação, o projeto de um mosteiro zen budista. E aí que eu fui começar a estudar mais a fundo várias coisas, né, relacionadas à arquitetura e, claro, a como funciona, né? Onde tem sino, por que eles tocam, em que lugar, de que maneira, e o que as pessoas estão fazendo naquele momento. E quando eu vi, eu estava fazendo um projeto para monges vivendo numa comunidade. Né? Não era mais sobre pilhas de tijolos e vigas e pilares, lajes. Tem todo um simbolismo, né? Tudo tem um significado, né? Sim, e tudo interligado, né? Isso é interessante. Então, eu diria que o Zen
que interfere na arquitetura, né, de alguma forma. Uhum, Porque a arquitetura é um ato humano, né, e ele só é possível porque há existência, né? uhum. Então, estão muito relacionados, né? Porque o budismo é uma religião que fala da vida, da existência. Então, tudo está relacionado. E falando então exatamente nesse assunto da arquitetura, na maioria dos templos a gente vê que existe um jardim especial. E ele tem até o nome da própria filosofia que vocês seguem, que é Jardim Zen. Por que que o Jardim Zen, ele tem muitas coisas, mas ele não tem flor, né? Ele não tem o que a gente habitualmente vê num jardim. Explica pra gente o significado, o simbolismo por trás do Jardim Zen. Às vezes ele tem flor, Tem depende, na flor? verdade. Uhum. Um jardim é composto de várias maneiras, né? E tem vários significados envolvidos, mas de maneira geral, se escolhem espécies que têm, que criem ambientes diferentes ao longo do tempo. Porque o Jardim Zen é, antes de tudo, uma representação da vida, da existência. E ele vai mostrar para a gente o que cada fase da vida tem. Então, existem jardins zens com flor, existem, geralmente se escolhe, como eu falei, vegetações sazonais, e em cada época, em cada estação, a gente tem um jardim diferente, né? Uhum. O elemento água, às vezes aparece ou por água mesmo, ou pelos pedriscos, né, que são organizados como se fossem água, né, são aqueles desenhos com rastelos, enfim, aquilo tudo simboliza a água, a pedra, né, como se fossem montanhas, né, então é como se fosse uma paisagem natural, né, e o jardim tem uma intenção, ele diz alguma coisa, né? Cada jardim vai dizer alguma coisa. Então, dependendo da intenção, pode sim haver flor. É, o que é interessante é que quando se fala, né, nessa intenção, nessa busca por um sentido, né, de dizer alguma coisa a respeito né, da existência, aí que a gente vai ter, né, aqueles que fazem, né, que o jardim vão definir se haverá ou não flor, se haverá ou não um bonsai, se haverá ou não pedra. Mas esses elementos geralmente compõem um jardim. Às vezes a Certo. gente não tem naquele momento, daquela foto específica, mas tem algumas flores que são muito apreciadas no Jardim Zen. Principalmente porque são espécies arbustivas que criam massas vegetais interessantes. Uma delas é a azaleia, por exemplo. Uhum. Então, elas Pessoal, aparecem. pessoal que está aí conosco, eu queria que, por favor, vocês apertassem o coraçãozinho para o Instagram começar a comunicar esse vídeo para mais pessoas. E se vocês estão gostando aí da entrevista, da aula do Sensei, clica no aviãozinho e envia para pelo menos uma ou duas pessoas que vocês acreditam que vai se beneficiar também com esse conhecimento. É o que eu sempre brinco, a gente dá tanto ibope para as coisas ruins, né? Todo mundo conversa, fala, você viu que saiu ali, você viu que saiu isso aqui? E aí quando tem coisas boas sendo comunicadas, sendo difundidas, aí a gente fica tão acuado, sabe? A gente fica tão, parece tão impotente, parece que não dá para fazer nada. E dá, né? Se você está gostando, se você acha que essa aula está mudando o seu dia, você está aprendendo, envia ela para mais pessoas, né? Não fique assim, paradinho, né? E eu peguei aqui o livro, ó. É esse Ah, livro aqui, O Fascínio da Cultura Japonesa. olha Ele é um só. livro meio que de fotografias, né? E tem inclusive aqui, não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer o Sim, pavilhão no Ibirapuera, que tem Ibirapuera. isso, tem algumas fotos aqui. E então eu queria que o senhor explicasse para a gente o que que significa Zen, a palavra Zen. Zen vem de uma palavra é,
em sânscrito, né, que é jhana. Jhana Uhum. é um estado de presença, né, de presença pura, né? É um estado de não eu, de não identidade. É um estado de concentração profunda, talvez. A gente vai usar um termo chamado samadhi, que é uma outra palavra, né? Que é o estado de se estar, né, nessa presença. Então, o Uhum. Zen é a prática, seria essa prática, vem dessa palavra, né, jhana, que é um estado meditativo profundo, de contemplação profunda. E na China, esse termo vai ser representado por um caractere que era lido como Chan, e Uhum. que no Japão esse mesmo caractere vai ser lido como Zen. Então, na verdade, é a mesma. O princípio é o mesmo com terminologias diferentes. Então, Jhana, Chan, Zen. E em cada lugar ele vai ter um nome específico, vamos dizer assim. O termo Zen é, na verdade, esse estado de profunda absorção, né? De Uhum. presença, né? E o que que significa o termo Satori? Então, o Satori é a experiência mística, vamos dizer assim, que esse estado meditativo pode propiciar. Uhum. Então, dentro né, desse estado de absorção, de presença, você pode ultrapassar, vamos dizer assim, essa concepção do ego, né, do nosso eu, daquilo que a gente entende como a gente, se perceber parte, né, não parte, mas se perceber a existência como um todo, né, Uhum. sendo o universo inteiro, de não haver separação, né? Não haver desconexão. E assim, então, esses lampejos, né? Geralmente é uma percepção fugaz, né? E ela Uhum. acontece, e a essa experiência se dá o nome de Satori. Que lindo. Seria um É muito despertar, lindo. um pequeno Sim. despertar, aquele momento breve em que, né, você se pega, se percebe, e claro, aí você já saiu disso, né? Uhum. Porque é você observando. Mas é aquele momento em que algo faz sentido, né? Se a gente fosse trazer para a psicologia, né, Sim. seria como um insight. Uma vez eu estava lendo muito sobre isso, né? Sobre iluminação, sobre meditação. Já tinha começado a praticar meditação e teve uma vez que eu estava saindo da minha clínica e eu estava dirigindo aqui em São Caetano, né? Eu sou de São Caetano. E eu estava refletindo, né, sobre o mundo, sobre. E eu tinha até esquecido dessa minha busca enquanto eu estava dirigindo. Só que num determinado momento, assim, eu parei no farol, no semáforo, né? E aí estava passando uma mulher, ela estava grávida e estava com um carrinho de bebê. E aí pareceu que por alguns segundos tudo começou a andar em câmera lenta. E me veio a sensação de que aquela mulher com o carrinho também era eu, o semáforo também era eu. Parecia que tudo ficou mais aguçado, né? E tudo ficou em câmera lenta. Esse estado ele demorou assim, acho que foi coisa de 10 segundos, 15 segundos. Sei lá, acho que foi o tempo que o semáforo ficou fechado. Mas eu tive essa experiência, sabe? Foi uma experiência interessante, porque quando eu menos, né, que eu acho que isso é uma coisa que o Zen fala também, né? Parece que quando eu mais soltei, né, que eu tava tão querendo saber o que era iluminação, eu tava simplesmente dirigindo meu carro, aí eu fui lá e tive esse lampejo e voltei, sabe? Eu senti que eu era parte do todo, que eu também era aquela mulher grávida, que eu também era a lista ali do pedestre, que eu também era o semáforo, eu era tudo, né? É difícil até explicar em palavras, mas foi um estado que eu fui e voltei muito rápido, né? E foi uma questão assim de expandir a consciência e voltar rapidamente. Essa experiência é também chamada de Kensho, né? Ou seja, Kensho. de estar de ver a sua verdadeira natureza, né? Uhum. De perceber essa não desconexão.
de estar, de ser presença pura, plena e se perceber inteiro, né? Completo, né? De não ter nada faltando, nada sobrando, né? E tudo isso ser você, né? E você ser tudo isso. Né? É um momento muito especial, né? Mas é um momento em que assim só se percebe depois. Né? Na hora que a coisa está acontecendo, você não tem essa consciência. Essa consciência vem depois. Foi, puxa, nossa. Né? E geralmente quem tem esse tipo de experiência aí começa a gostar da brincadeira e querer mais, né? Puxa, eu quero ver isso de novo. E aí essa coisa do, né, de querer, querer, querer é geralmente o que atrapalha a nossa prática. Porque a Sim. gente cria uma expectativa e começa a às vezes até a se atrapalhar, né? Tomando essa experiência como uma experiência de despertar que de repente transformou a gente num ser especial. Pronto, aí a gente já perdeu, né? Já acabou. Porque não entendeu do que se trata a coisa, né? Não é sobre ser especial, é o contrário, é sobre nem ser. Sim. É sobre dissolver completamente. Exatamente, de você estar completamente diluído em tudo que existe, né? E não ter a sensação, a ideia da separação. O momento em que a gente percebe isso tudo é o momento que separou de novo, né? Sim. Eu vou ler duas perguntas aqui do Vitor que ele enviou aqui. Ele é aluno do senhor? Não, eu Não? acho que ele me segue só nas redes sociais, mas não é Certo. ainda, pelo menos não é. O costume da necessidade de ser entendido pode ser superado com o zazen? Ah, boa. A necessidade de ser entendido é a necessidade de provar alguma coisa, de esperar que o outro nos veja, nos perceba de uma determinada maneira. E isso é o ego que quer, né? O ego que precisa, né, de confete, o ego que busca ser aprovado, né? Que é algum tipo de aprovação. Uhum. Quando a gente está em contato com a nossa verdadeira natureza, quem vai aprovar quem? O que vai estar de errado, o que vai estar faltando, o que está sobrando. Né? O que falta e o que sobra é o ego que determina. São os nossos julgamentos, os nossos valores. Quem disse que a gente precisa que o outro nos aprove? Quem disse que a gente precisa que o outro diga quem a gente é ou como a gente é? Embora, socialmente falando, a nossa construção identitária ela é permeada pelo que o outro pensa de nós. Né? O Uhum. que a gente acha que a gente é, essa fantasia que a gente tem de identidade, que a gente se apega tanto, né? De quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho, gosto, quero, não quero. Isso tudo, a maior parte disso foi tudo inventado por outras pessoas que ao longo do tempo foram dizendo que a gente era. Isso começa de bebê. A gente está lá chorando, a mãe acha que a gente está chorando por causa de fome. E toda vez que a gente chora, ela traduz isso como fome. E a gente começa a pensar que é fome mesmo. E começa a perceber fome dessa maneira, né? E tendo esse tipo de sensação, de percepção. Então é interessante porque a gente não se dá conta disso, né? Um exemplo interessante, acho que muitos aqui já devem ter percebido como a gente, quando abre o jornal e lê um horóscopo, se identifica com aquilo, né? Nossa, é uma característica do meu signo. Mas de onde foi que isso tudo surgiu? Não estou dizendo que não existe nem nada disso, mas muito disso vem da nossa sociedade. Ainda que eu nunca tenha me interessado por horóscopo, se eu vou lá e leio o meu horóscopo ou peço, né, eu vou fazer meu mapa astral, eu vou me identificar muito com aquilo tudo, porque socialmente eu já fui construído, né, numa cultura que muitos levam isso tudo em consideração. Então, de alguma forma, a gente acaba, né, tendendo a agir mais ou menos segundo essas expectativas, né, da sociedade com a gente. A gente cresce dessa forma. Então, realmente é difícil romper isso. Né? Essa necessidade de que o outro entenda a gente, de que o outro nos perceba, de que o outro nos aceite. Mas quem precisa aceitar é a gente, que a gente é o que é.
né? Ninguém precisa entender a gente mais do que nós mesmos. O senhor tocou em dois pontos muito interessantes, porque eu estou terminando uma formação de analista corporal, que é respaldada por um aluno do Reich, do Freud, né, que foi o Reich, né, e ele falava muito sobre o corpo, né, o senhor já deve saber um pouquinho sobre isso, e ele fala que a gente tem a formação do traço de caráter oral nessa época, né, da amamentação e do choro, que a mãe não sabe o que fazer. E dentro dessa formação, eles vão nos mostrando, né, chama O Corpo Explica, que o formato do nosso corpo, na verdade, ele só é do jeito que é por causa da nossa mente, ou seja, não está dissociado. Corpo e mente é uma coisa só, né? E o budismo também fala muito sobre isso, né? E eu fiquei assim chocado quando eu comecei a fazer o curso do quanto que a mente estava interferindo no formato do corpo. Até os nossos 7 anos ela vai moldando, né, todo o nosso corpo para se adaptar àquele ambiente que a gente está. E aí a gente vai carregar isso por toda a nossa vida e vai trazer para a gente alguns recursos e algumas dores, né? E a gente, durante a vida adulta, vai escolher. A gente vai querer ficar nos nossos recursos ou nas nossas dores? Porque a dor sempre vai existir e dá para a gente voltar para esse estado. Ou a gente vai ficar nas nossas nossos superpoderes, né? Como se fosse um super-herói, né? É interessante porque a gente nem no budismo a gente não fala nem em corpo e mente, mas corpo-mente, Uhum, né? Como uma única coisa, né? Como uma forma única, composta de agregados físicos concretos, mas também de agregados mentais, psíquicos, né? uhum, Então, o que que é, por exemplo, uma psicossomatização? Né? É um processo mental que se torna físico, concreto no corpo. Né? Não tem, às vezes, causa médica, mas está lá, o sofrimento está ali. Como é que a gente sim, explica isso, se não, né, pela experiência né, dessa relação corpo-mente? A mente só é possível porque tem um corpo físico. Onde a mente vai se apoiar se não tiver o cérebro, se não tiverem as sinapses neurais? sim. Né? A mente não é virtual, ela é muito concreta, ela está aqui, nesse corpo. Né? E não dá para ser transferida para um outro corpo. Sim. Né? Então, assim, a nossa experiência existencial, ela é esse corpo-mente. Né? E sim, é moldada ao longo da vida, e até hoje, até os dias de hoje, o que a gente pensa e sente interfere diretamente no nosso corpo. Sim. A questão da ansiedade. Quando a gente está ansioso, e isso é mental, é uma aflição, vamos dizer assim, mental, nosso coração acelera, nossa Uhum, respiração se torna ofegante, a sim. gente começa a sentir no corpo isso, porque não está separado. Da mesma maneira que quando a gente cuida da nossa respiração, a gente puxa a mente para um estado de tranquilidade. Sim. É uma forma da gente acessar a mente, né? Exatamente. É a Através do forma corpo. mais básica, vamos dizer assim, mais, né, de acessar essa mente. Pera, eu não tenho muito controle sobre o que está acontecendo na minha mente, mas eu posso pelo menos controlar um pouco ela, né, para reduzir um pouco no caso, né, essa ansiedade. A Uhum. partir da minha respiração, a partir do voltar, né, do ser presença, de estarmos inteiros, né? O Vitor ele pergunta aqui também, estar em Satori, né, nesse estado mais contemplativo, é sair do samsara? O Satori é essa experiência mais fugaz, né? Ela não a gente não fica nele, né? O despertar não é propriamente sair do samsara, mas é vê-lo de uma outra maneira. Né? A gente Uhum. costuma brincar, né, dentro do budismo, brincar sério, né? Que não são dois mundos diferentes, o mundo dos seres despertos e o mundo dos réis mortais que somos e que vivemos então num mundo de dor e sofrimento. Primeiro que não é só dor e sofrimento, existem outras tantas possibilidades de experiência na nossa existência. E quando a gente olha para a nossa vida
com esse olhar cotidiano, comum, geralmente a gente vai tender a ver o samsara. Mas quando a gente pode olhar para a vida com o olhar Buda, ou seja, com essa manifestação, com a realização desse despertar, da percepção né, de que as coisas não são aquilo que a gente acha que elas são, com a percepção de que as coisas não são fixas, que elas estão o tempo todo em constante transformação, quando a gente consegue perceber que existe, né, uma unicidade, que nós não estamos separados de nada, se a gente começa a olhar esse mesmo mundo dessa forma, nós não estamos mais olhando para samsara, a gente está olhando para nirvana. Uhum. Então, não dá muito para fazer essa separação, mas estar, né, realizar o despertar é olhar o mundo, né, a partir da perspectiva do nirvana. Não é um lugar, mas é um estado de ser. Eu já ouvi falar assim que a gente pode entrar e sair do samsara ou entrar e sair do nirvana a todo momento. São as nossas atitudes, as nossas ações que estão determinando, né, a cada momento. Né? Igual a monja Koen sempre conta a história do samurai, né? Que ele ficou nervoso, aí ele tira a espada e, né, acho que ele pergunta o que que é céu e o que que é inferno, né? E aí o monge vai lá e provoca ele, e aí ele tira a espada e ele fala, isso é o inferno. Aí ele coloca a espada de novo na bainha e ele fala, isso é o céu. Exatamente. Esse é o nosso constante. A gente fala que a nossa existência é composta de 6 reinos, né? Desde o reino mais baixo, vamos dizer assim, onde habitam os demônios, vamos dizer assim. E o nível mais alto, vamos dizer assim, seriam os seres celestiais. Mas somos nós, né, que oscilamos nesses 6 reinos ao longo do dia. O meio disso tudo é a gente, humaninhos mesmo. Então, nós somos bestas, né, os animais, somos demônios em alguns momentos, em outros a gente é asura, né, aqueles seres né, raivosos, bravos, briguentos. Outra hora nós somos quase anjos, né? Então, isso tudo acontece ao longo do dia. Não tá, né, não, é uma alegoria para pensar nossos estados de existência do dia a dia, né, das nossas relações, enfim. E eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer. Aqui, né, a gente vê muito a questão no livro sobre a influência que o shintoísmo teve dentro do budismo quando ele chega ao Japão, né, e se torna o Zen budismo. Porque o budismo ele tem essa coisa muito bonita de que ele não sobrejuga aquela filosofia ou aquele estilo que já estava existente naquele povo, naquela cultura. Ele se funde, né, se une. Então, o quanto de shintoísmo existe dentro do budismo quando ele se torna aí finalmente o Zen? Porque eu sei que, por exemplo, tem muitas linhas do budismo, por exemplo, o tibetano, ou até as linhas mais antigas, igual eu já pratiquei um retiro que o senhor talvez conheça, que é o Vipassana, Sim. né? A gente faz alguns votos, por exemplo, de não comer carne naquele período, né? Ou até mesmo seguir isso para a vida. Só que eu sei que dentro dos Zens, me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu sou um mero aprendiz, pode comer carne normalmente, né? Peixe normalmente. Em que momento teve, né, essa mescla cultural e mudou algumas coisas? O que o Zen budismo tem que os outros budismos é diferente? Nossa. Bastante coisa. Olha, na verdade, assim, o shintoísmo é a religião, né, faz parte da cultura originária, né, no Japão. Ele vai... o budismo vai se mesclar, né, ao shintoísmo, e todos os budismos japoneses têm né, essa característica, sobretudo porque ele para se firmar, ele vai ter que, de alguma forma, se aproximar da cultura local.
né? Quando o budismo chega ali, muitos dos ritos shintoístas não vão ser mais praticados por aqueles que são praticantes do budismo agora, mas outros vão permanecer. Existem muitas cerimônias, né, ou muitas situações, vamos dizer assim, dentro do Zen budismo, que ainda tem um caráter shintoísta. Na verdade, o budismo coexiste com o shintoísmo no Japão, né? Interessante. Uhum. Geralmente, os japoneses se casam no shintoísmo, têm eles têm, quando têm os filhos, as bênçãos são feitas pelo shintoísmo, tal. E às vezes fazem também pelo budismo, mas de maneira geral são práticas shintoístas, né? A toda a tem muito da superstição, né, da cultura japonesa que vem do shintoísmo e tal. Mas essas mesmas pessoas, quando os parentes morrem, procuram o budismo, para fazer as Uhum. cerimônias budistas, os ritos fúnebres budistas. Então é interessante porque eles não têm conflito, né? Não é uma questão de conflito. Coexistem. Né? E Uhum. há, então, dentro do budismo, muitas cerimônias que têm uma aproximação com o shintoísmo, né? De alguma forma, ou que tem uma influência do shintoísmo. Isso é muito comum. E, como você bem observou, não é uma questão no sentido de um incômodo, um motivo de briga, muito pelo contrário. Né? Uhum. E a gente acaba também trazendo isso de alguma forma. Né? Tem algumas características próprias dos santuários shintoístas, né, originalmente, né, da mística shintoísta, que vai aparecer no Zen budismo e em outras escolas budistas também. Agora, você Uhum. também perguntou sobre as diferenças. Nossa, são muitas. Muitas escolas budistas não praticam zazen, por exemplo. Nossa, mas até mesmo de linhas japonesas? Até mesmo de linhas japonesas. A maioria das escolas não pratica zazen. Hum, Então, assim, ou interessante. qualquer forma meditativa. Tem algumas que dizem que fazem meditação, né? Quando eu digo dizem, não é que eu estou desmentindo, mas que eles entendem que a prática meditativa deles é recitando mantras ou sutras, ou o nome de um sutra, que essa Uhum. seria a prática meditativa deles. Agora, a prática meditativa, tal como Shakyamuni Buda fazia, né, que é o Zazen, a maioria das escolas não faz. Entendi. Só as escolas zen budistas fazem zazen, na verdade, com esse nome, inclusive. Mas existem outras práticas meditativas que outras escolas adotam. E tem aquelas que não adotam propriamente uma prática meditativa. Recitam E mantras, né, sutras. dentro do budismo, a gente aprende que Buda, na verdade, é um estado, né? Que a gente consegue acessar esse estado se a gente praticar, tiver disciplina, se desapegar de muita coisa, né? E aí, dentro do Zen, me corrija se eu estiver errado, a gente tem uma deusa, ou um Buda que era Kanon, né? No budismo japonês. E a monja Coen já falou algumas vezes sobre Kanon e ela explicou um pouquinho. O senhor poderia explicar um pouquinho para nós sobre Kanon? Tá certo, vamos lá. A gente tem dois personagens aí, vamos dizer assim. O Buda histórico, Shakyamuni Buda, e a gente fala também da natureza Buda, que é aquilo que todos nós temos. Né? Então, todos nós podemos acessar essa sabedoria. O Bodhisattva, né, um ser né, iluminado, né, o desperto, Kanon é um Bodhisattva, para os chineses, ele é considerado um deus ou uma deusa. Na verdade, não tem uma. Dependendo do lugar, ele vai ser uma figura masculina ou feminina. Isso não faz a menor diferença, porque compaixão, né, não tem sexo. Né? É o Bodhisattva da grande compaixão.
e é aquele personagem, né, que representa, então, essa compaixão. Então, o olhar compassivo, o olhar de misericórdia, de cuidado, geralmente, ele está nessa figura, nesse personagem, né, de Kanon Bodhisattva. A gente sempre costuma dizer que a gente precisa manifestar Kanon em nós, né? Que nós Uhum. precisamos ser esse ser de compaixão, de benevolência, né? Assim, o que é interessante, né? A gente perceber que Kanon é geralmente eu não diria uma deidade, ela não é propriamente uma deidade, né? Essa figura, esse personagem, ele é um dos vários bodhisattvas que nós temos, né? Uhum. Originalmente, ele nem é propriamente do Zen budismo. Essa figura ela vai surgir mais pelo aspecto devocional, né, do que pelo aspecto, né, das práticas, né, das escolas meditativas, e vai ser adotado, né, pelo Zen. Mas é muito querido por todos os japoneses, né? Isso no Japão uma figura muito importante. E por conta né, e é engraçado, né? Porque diferente das tradições ocidentais, é a Kanon que a gente direciona nossas preces. A gente não pede nada para Uhum. Buda, pede para Kanon. Dentro do Zen mesmo, o senhor está falando? Sim, É. sim. Kanon na cerimônia matinal, por exemplo, eu acabei de fazer, né, a cerimônia. A gente faz a cerimônia em vários altares, né? Então eu faço cerimônia aqui no altar principal, que é onde tem Shakyamuni Buda, né? O Buda histórico. Uhum. Uma parte da cerimônia a gente faz ali, fazemos preces, né? Pedimos também ali, mas os pedidos para as pessoas, né? Por saúde, resolução de problemas, essas coisas que normalmente se pedem em preces, em orações, geralmente é feito num outro altar, que é o altar de Kanon. Que legal, Então, que é lindo. ali que a gente. E por isso, muitos no Brasil fazem até uma associação de Canon com a Nossa Senhora Aparecida, Uhum. né? Sim. Porque seria, vamos dizer assim, Canon seria a advogada, né? Nessa, mas isso é sincretismo, né? São as pessoas fazendo Sim. uma tradução, vamos dizer assim, que efetivamente não existe, essa relação não existe para o budismo, para o Zen budismo. Mas É, associam por conta disso, né? uhum. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia falar, ela tem uma, uma característica que parece muito de padroeira do Japão, assim, né? Assim como a gente tem aqui como padroeira do Brasil Nossa Senhora, lá no Japão parece que a padroeira do Japão seria Kanon, né? Quase isso. Como eles têm isso muito misturado, eles têm muitas deidades, né? Uhum. E sim, Kanon é o Bodhisattva que permeia todas as diferentes tradições budistas, inclusive. É, porque é um personagem muito citado pelo próprio Shakyamuni Buda nos sutras, né? Uhum. Existem dizer que Kanon era um personagem real, né, que Uhum. teria vivido antes de Shakyamuni Buda. Outras escolas vão dizer que era um discípulo de Buda, mas ao mesmo tempo a gente vê nos sutras ele citando Kanon já antes, né? Então da comunidade que ele, né, vivia, que foi se formando em torno dele. Há pessoas que dizem que, na verdade, Canon nunca existiu, né, não era uma pessoa, mas é essa ideia da personificação da compaixão, né, absoluta, plena. Uhum. É interessante, mas seja lá quais forem as maneiras de se pensar e ver Canon, ela segue sendo, né, uma das personagens, vamos dizer assim, dos bodhisattvas mais queridos de todos os japoneses.
senhor ficou sabendo que aqui próximo da minha cidade, em Ribeirão Pires, tem uma torre agora japonesa chamada Torre de Miroku e tem uma deusa Kanon gigante lá dentro? Não, É, é um... Miroku é o próximo Buda, é o Buda futuro, Maitreya. Uhum. Então, assim, dependendo da tradição né, budista, eles fazem o culto a Maitreya, né, ao Miroku. Então, e Kanon geralmente está. Eles vêm mais dessas linhagens mais devocionais, né, chamadas devocionais. Então, é bem comum encontrar essas figurinhas juntas. Uhum. O Buda do futuro é aquele que vem quando todo o Dharma, né, que nós, né, que Shakyamuni Buda deixou como legado, se perde. E então ele vem para novamente fazer né, retransmitir o Dharma, né, numa nova era, enfim. O budismo vai falar de eras né, de crescimento, de nascimento e crescimento do Dharma, de manutenção e um pouco de perda e um período de extinção do Dharma. E nós estamos vivendo o período de extinção do Dharma, que se chama Mappo. E aí, quando esse período acabar, quando ninguém mais falar em budismo, em Dharma, em Buda, em nada, ninguém mais lembrar, né, de Buda ou dos ensinamentos do Buda, um novo Buda surge. Esse é o sentido. Sensei, agora já é 8h30. A gente consegue ficar mais um tempinho juntos? Claro, ainda Consegue? dá. Tá. Eu não sei como é que fica aqui. Não tinha um limite do Tem, Instagram? tem um limite. Existia um limite para o meu Instagram de 1 hora, mas devido a tanta entrevista que eu fiz, eu fui subindo de nível. Ah, que chique. Eu não sabia que existia isso. É. Aí agora eu consigo fazer lives de mais de 1 hora, devido a tanta entrevista que eu já fiz. Muito bom. Muito bem. É a disciplina não só da mente focada, mas também das lives constantes todos os dias. Muito bem. Então, a gente tem o Shado, que é a cerimônia do chá, que é o caminho do chá. A gente tem o Kado, que é o caminho das ikebanas. E o tema da nossa live é a filosofia do Zen, né? Como que é essa filosofia do Zen, todos esses caminhos aplicados no nosso dia a dia? O que que é ser Zen no dia a dia? Porque o Zen, eu acredito que o senhor concorde comigo, que virou um termo muito, digamos, até pejorativo, né? Então, hoje eu tô Zen, as pessoas vão falando sem ao menos saber até certo significado ou contexto de se utilizar a palavra. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre espiritualidade e como que é essa espiritualidade na prática, né? Que às vezes ela tem um trabalho lindo, maravilhoso de caridade, só que ela trabalha numa empresa que despeja litros e litros e litros de óleo no mar. Então fica um negócio um pouco, né, contraditório aí para ela se viver. Como que é o Zen na prática? Vamos lá. Bom, é interessante você comentar esse aspecto, né, do que se diz, né? O senso comum sobre o Zen é muito diferente daquilo que efetivamente é o Zen. Eu costumo até brincar, eu falo, olha, isso que as pessoas estão chamando de Zen, geralmente é resultado do abuso de substâncias ilícitas. Não tem nada a ver com o que a gente entende por Zen. É uma brincadeira, claro, porque essa ideia de que o Zen, essa tranquilidade no sentido né, de entrega ao nada, essa paz assim, sem conexão com nada, vamos dizer assim, de não estar nem aí para nada, né? Isso está longe de ser Zen. Né? O Zen, na verdade, é o contrário, é você estar atento, presente, inteiro, né, ser rápido, ser proativo,
É perceber, é ser sagaz, né, nas atividades. E claro que tem uma tranquilidade. Por que fazer isso tudo sem o desespero da correria, da pressa, né? É ser rápido, mas com precisão, né? Com assertividade, com clareza, né? De atos, gestos, falas. Não Uhum. é, né, um devaneio ou um nadismo, qualquer coisa do gênero. Sim. Então, assim, é interessante porque nas práticas, né, como a gente falou antes, ser zen é estar presente inteiro e ser eficiente, eficaz naquilo que você está fazendo. Preciso, né? Precisos, exatamente. E quando a gente pensa, né, nessa ideia de precisão, de adequação, né, porque é ser adequado no momento, né, em que é agir exatamente como a situação demanda, né? E para isso a gente tem que estar atento, presentes, né, percebendo as coisas como elas são. E a nossa vida, a nossa existência é uma vida de prática, de busca, de tentar levar uma vida mais correta, segundo os ensinamentos budistas, possível. E dentre os ensinamentos de Buda, a gente tem nas quatro nobres verdades o caminho óptuplo, e um dos itens do caminho óptuplo é justamente o meio de vida correto. Será que o que eu faço para ganhar a vida é aquilo que está de acordo com aquilo tudo que eu acredito? Com aquilo que eu entendo que seja a minha maneira de viver? Porque senão a gente cai nisso. Pregar uma espiritualidade, mas Quando continuar chega, alimentando, né, algo tóxico, algo prejudicial para os outros seres. sim. E quando chega na hora da dessa contato com o dinheiro, você deixa de lado, né, todos os seus valores, não faz muito sentido, né? Pois é, porque é interessante que assim, nós precisamos de dinheiro, né? A gente também tem uma noção ocidental aqui, um pouco hipócrita, né? De que, porque por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, mas vocês cobram pelas atividades? Bom, cobrar pelas atividades ou pelos ensinamentos? Não, a gente pede doação. A gente pede Uhum. doação por eles porque a gente precisa manter o espaço. Né? Uma questão Sim. simples, a gente tem que manter isso tudo, né, funcionando. Tem conta de luz, de água, agora a gente está na pandemia. Nossas atividades estão disponíveis gratuitamente na internet, mas a gente continua tendo as contas. Né? A internet que nós estamos usando agora, a luz, tudo, precisa ser paga de alguma forma. Né? Então, assim, é muito bonito o discurso. Eu adoraria poder fazer isso tudo sem cobrar nada. Mas a CPFL não está aqui a CPFL, né? Aí vocês têm a Enel, né? Sim. Aqui é a CPFL. A CPFL deve achar muito bonito o que eu estou fazendo, mas ela me manda conta mesmo assim. Da mesma maneira, a empresa de água e esgoto, Sim. a da internet, eles devem achar importantíssimo o meu trabalho, mas eles não deixam de me mandar conta por causa disso. Sim. Né? Então, quer dizer, de que maneira a gente ganha dinheiro? Acho que essa é a grande questão. Qual é o sentido disso? O que a gente faz com esse dinheiro? Né? De fato, né? E tem um poema lindo, né? O Vitor Hugo vai dizer, né? Falou, olha, de tempos em tempos você precisa ganhar dinheiro, mas você precisa estar com esse dinheiro na sua frente para ver quem é que manda em quem. Né, para deixar claro quem é que está no comando ali naquela relação. E eu achei interessante isso, né, porque se a gente trouxer para a nossa experiência, né, de vida, não importa se a gente é budista ou qualquer outra prática espiritual, a gente precisa do dinheiro, sim, porque a gente precisa comprar comida, precisa pagar contas, essas coisas fazem parte da nossa vida, mas o dinheiro não precisa ser demonizado, mas também não deve ser endeusado. Ele é o que ele é. Né? É uma ferramenta para as trocas contemporâneas e que é necessária, que de alguma forma a gente precisa dele. Agora, a ganância, que aí é um veneno mental,
é que vai interferir na relação que a gente tem com esse dinheiro. Uhum. E aí é o perigo, né? A ignorância, né? O outro veneno. Então a gente precisa cuidar, na verdade, da maneira como a nossa relação, a relação entre espiritualidade e a materialidade se dá. Elas, não dá para a gente falar só de uma coisa e excluir a outra, porque, de novo, tudo isso faz parte da existência, não está separado. É muito engraçado esse ponto que o senhor tocou, porque na hora que eu disse corpo e mente, aí o senhor disse assim para mim, não, mas no budismo corpo e mente é uma coisa só. E eu acho que a gente tem que adotar isso também para a nossa vida na questão da materialidade e espiritualidade. Não é materialidade e espiritualidade. Então eu tenho a minha vida espiritual, aqui eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, e eu tenho a vida material que eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou ganhar esse dinheiro, seja a que custo for, a que valor for, passando por cima de quem for. Não, Aí é, que está o problema, né, né? é uma coisa só, é uma coisa só, né? Corpo e mente é uma coisa só e a materialidade e a espiritualidade também são uma coisa só. Uma reflete e interfere na outra a todo momento. A gente não pode dissociar, né? Exato. E é importante que a gente saiba, inclusive, relacioná-las, né? Porque não há mal nenhum em um centro de práticas espirituais receber as doações, gerir esse dinheiro, e também não há mal nenhum se esse centro tivesse lucro. A questão é o que é feito com esse dinheiro. Essa é a grande Sim, questão, sim. né? Se Esse esse lucro é para dinheiro abrir um novo, se esse lucro é para abrir um novo centro, né? Se esse de lucro, alguma forma ele né? reverte para o benefício das outras pessoas, né? Isso é que é fundamental. Né? Se mais pessoas vão poder ser acessadas, né? Isso é bom. Agora, se eu começar aqui, receber doações e querer, com esse dinheiro, comprar carro, passear, né, viajar, sei lá, fazer coisas para mim, aí tem uma coisa muito errada, porque o dinheiro não é para mim. Eu sempre falo aqui, as doações não são para mim, para minha pessoa. Eu não vou fazer nada com esse dinheiro. Eu não recebo nem para ser monge. Então, eu não tenho nem salário. Por isso que eu tenho que dar Sim. aula fora. Minha comunidade não tem nem condições de me manter. Todo o dinheiro que entra aqui, e que nem é muito, é para manter o espaço, para pagar as contas, para, quando sobra um pouco, investir em algum equipamento. Agora, nessa época de pandemia, essas coisas, eu tive que comprar microfone por conta das lives. Né? Tudo isso é um custo que a gente não teria se estivéssemos, né, na modalidade presencial, né? Sim. Então, quer dizer, por quê? Porque a gente quer levar o Dharma ao maior número de pessoas. Então, a gente podia, inclusive, estar guardando esse dinheiro, porque às vezes a gente vai ficando em situações complicadas, né? Porque, como as pessoas não estão vindo, a gente não está recebendo doações das práticas. Sim. E aí as pessoas vão se afastando, os doadores regulares acabam, né, desaparecendo. Mas a gente, né, escolheu levar o Dharma. Enquanto a gente puder seguir com isso adiante, a gente vai fazendo. Então, é a relação, né? A questão é a maneira como eu me relaciono com os aspectos materiais da nossa vida. Né? Não é, a gente tem que ser desapegado, não pode querer dinheiro, não pode querer ter carro, casa, não é isso, não é essa a ideia. Não é esse o ensinamento correto. Na verdade, é E, como você se relaciona com isso tudo, qual é o papel que isso tudo tem na tua vida. sim. E o senhor tocou muitas vezes agora no assunto da pandemia, né? E dessa questão do coronavírus. E quando a gente elaborou esse projeto junto à Prefeitura de São Caetano, a gente pensou muito em que nome a gente iria dar para esse projeto. E a gente achou que um ótimo nome ia ser Florescer. Por que Florescer? Porque está tendo agora uma flexibilização um pouquinho maior, né? A gente também chegou nessa época que finalmente chegamos na primavera, então tudo está florescendo. E estamos ensinando a arte da Ikebana, estamos conversando sobre a filosofia que há por trás da Ikebana, como é o caso de hoje, que não tivemos uma prática, mas falamos sobre vários aspectos estéticos, morais e éticos que estão por trás de uma composição, de um arranjo da vida. Então eu queria saber, dentro do coração do monge Kojun, o que floresceu durante todo esse período? O que mudou? O que transformou para o monge Kojun na realidade dele?
Nossa, bastante coisa. Esse tempo de ficar isolado, né, se por um lado foi bastante triste, até para mim, né, momentos de muita tristeza. Estava acostumado o templo sempre ter movimento, sempre atividades, as pessoas, né, frequentando, e de repente a gente todo mundo trancado, tudo à distância, né, uma certa incerteza no ar. E assim, no começo foi muito difícil. E aí eu, né, comecei a me apegar àquilo que eu tenho, né, como prática, a própria prática, né? Intensificar o zazen, estudar mais, né? Eu estou dando as aulas pelo computador aqui, né? Então eu tenho a possibilidade de não estar me deslocando. Não que Ribeirão Preto a gente tenha grandes problemas de deslocamento, mas isso facilita. Né? Por exemplo, a gente está aqui conversando, eu tenho aula, né, daqui a pouco, lá pelas 9 horas, mas dá tempo. Né? Não dá tempo da gente continuar a nossa conversa até quase o horário da aula. Né? Isso não era possível. Eu posso transmitir a minha cerimônia matinal, que eu sempre fiz sozinho aqui. Há anos eu faço essa cerimônia todas as manhãs, sozinho. E agora tem pessoas no Facebook que acompanham a cerimônia. E isso, inclusive, né, me deu mais ânimo de continuar fazendo. Então, quer dizer, eu acho que essas pessoas todas que começaram a se unir me ajudaram nessa prática. A sair, inclusive, desse processo, digamos, até depressivo que eu fiquei, né, nessa tristeza desse monte de gente morrendo, das pessoas muito angustiadas, e as pessoas me procuravam angustiadas, e eu também estava, de alguma forma, triste, angustiado. Né? Mas poder ajudar, poder estar junto, poder, né, praticar mais, me aprofundar nos estudos, isso fez toda a diferença. E à medida que eu ia estudando, ia descobrindo mais coisas, né, o caminho foi se fazendo. Né? O caminho foi se construindo, né, no caminhar. Né? Isso já era assim, mas aqui ficou evidente, porque a gente está mais atento, né, ainda, né, no que a gente está fazendo. A gente está, né, conectados, né, com isso. E isso faz toda a diferença, porque a gente se conhece, se percebe, percebe aspectos que pareciam resolvidos na nossa vida psíquica, né? E isso vem à tona, né? E a gente precisa lidar. É Legal. interessante, né, que isso faz a gente, né, uma transformação em nós. Então, claro, a pandemia tem esse lado trágico, terrível, né? Mas tem também um outro lado, né? Que a gente pode também olhar para ele. E não é um pecado, a gente não tem pecado no budismo, mas não é um pecado olhar para o lado positivo diante de tanta desgraça. Não, a gente, claro, não vai esquecer, fingir que a desgraça não está acontecendo, mas a gente vai sim poder olhar para os outros aspectos. Esse período de pandemia, né, além de muita tristeza, quantas preces para pessoas que faleceram eu não fiz. Quantas? Nossa, inúmeras. Né? A gente faz preces por 49 dias. Né? E assim, pessoas entrando na lista, pessoas saindo da lista e outras tantas entrando. Isso é muito triste, né? Triste, eu digo, né? Isso faz parte da vida, né? Triste porque a gente está vendo que essa coisa toda é séria, né? Que a pandemia está muito séria. Né? Mas ao mesmo tempo, né, as pessoas puderam se conectar. Eu rezo para pessoas que estão em outros lugares, gente de outros países, inclusive. E que só foi possível por causa da pandemia. Ela, ao mesmo tempo, possibilitou, através dessas adversidades, de toda essa crise, uma reinvenção da gente como ser humano, né? Sim. Até E eu acho mesmo várias pessoas se tornando mais compassivas, né? E ajudando também, né? sim. Eu acho que ela, na verdade, deixou a gente, né, não sei se todos, mas essa experiência que eu tive, de ficar mais atento, mais presente naquilo que
naquilo que está acontecendo, perceber tanto esses aspectos negativos quanto os aspectos positivos. Porque, na verdade, são as coisas como elas são. A gente que está dizendo que são negativos ou positivos, né? Mas a gente está atentos, presentes para poder ver isso. Sim. Sensei, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Eu queria fazer a minha última pergunta, que é a pergunta na qual eu sempre encerro todas as nossas lives aqui do nosso canal, que é o que é saúde integral para o Sensei, para o monge Kojun? Bom, considerando que corpo e mente são a mesma coisa, é, eu não consigo nem imaginar qualquer saúde que por si já não seja integral. Uhum. Né? Quando a gente falar em saúde, se não pensar na integralidade da existência, tem alguma coisa errada. A gente está deixando de olhar para algum aspecto. Então, eu acho que isso, sem dúvida, precisa ser levado em consideração. É, nossa existência ela é composta de vários aspectos e vários deles muito sutis. Né? Então, eu diria que saúde integral é a gente poder se conhecer, a gente poder se cuidar do ponto de vista psicológico, a gente poder perceber como a gente funciona, a gente poder perceber as relações das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa respiração e postura, como isso tudo interfere na maneira como a gente se relaciona com o mundo, com os outros, com as situações. É a gente também olhar para o nosso corpo, perceber a impermanência. Né? Agora, na semana passada e na anterior, eu fiz a prática de ser dor. Eu tive um problema de dente, né, e fiquei tomado por esse problema, assim, de ter momentos assim que eu tinha a sensação que eu ia enlouquecer de tanta dor. E não adianta eu xingar, brigar, reclamar, eu precisava cuidar e, ao mesmo tempo, ser a dor, sentir a dor, porque isso também faz parte do nosso processo de cura. Não é fingir, não é enganar a nós mesmos de que ela não existe. Tem várias dores que, inclusive, são constantes, né, que são crônicas, que vão viver comigo. Eu vou ter que viver com elas. Mas eu posso cuidar da maneira como eu olho para elas, eu posso cuidar do corpo, cuidar da maneira como eu gerencio, vamos dizer assim, a minha vida física, vamos dizer assim, né? Que tipo de alimentação, né? Que práticas eu escolho para mim, se eu vou me exercitar, se eu vou querer ter uma vida sedentária, né? Agora, eu preciso conhecer os riscos, os problemas disso tudo, né? E para poder escolher. Então, eu entendo que saúde integral engloba todos esses aspectos, né? Corpo-mente. Né? As melhores escolhas para que a nossa vida seja a melhor possível pelo maior tempo possível. Acho que é isso que eu diria, né, a respeito, né, da ideia de saúde integral. Se conhecer plenamente, conhecer corpo-mente e atuar de forma adequada, né, para cuidar, para manutenção, para o respeito também, isso é fundamental. Né? Psicologicamente falando, né, respeitar os limites do corpo, mas não aceitá-los tacitamente, né? É também poder superá-los em algumas situações. Olha, eu tenho, sei lá, um problema físico que me limita em alguns aspectos, mas em que situações eu posso superar esses limites? De que maneira? Né? Não é me colocando numa situação que vai piorar ou atrapalhar esse problema, mas é criar as condições para que ele não seja tão limitante. Isso é psicológico, isso é físico, não importa se eu tenho 15, 20 anos ou 40, 50, 80. O senhor tocou num ponto muito interessante que eu tenho feito aí no último mês uma mentoria com um rapaz que chama Marcos Rossi. Não sei se o senhor conhece o trabalho dele. É um rapaz que não tem nem os dois braços e nem as duas pernas. Conheço, eu lembrei. Até uma moça uma vez pediu uma live com ele para Monja Coen, ela não podia, ela me indicou, mas acabou não acontecendo.
E ele, aos 15 anos ainda, ele teve um problema de escoliose, que se ele não operasse a coluna, esse problema ia perfurar os órgãos internos dele, então ele teve que colocar uma haste, né, uma barra de ferro nas costas. Então aquele pouco movimento que ele tinha da coluna, ele perdeu também. E ele nos contou recentemente que ele vive com dor de forma ininterrupta, porque você imagina uma pessoa que não tem perna nem braço, tendo que ficar sentado o dia inteiro naquela posição, né? Só que ele falou, eu faço as minhas lives, eu dou essas aulas aqui para vocês, vocês não percebem isso. Eu estou sempre sorrindo, estou sempre fazendo piada, estou sempre brincando, porque ele falou, tudo que a gente põe o nosso foco cresce, floresce, né? Ele até usou o termo que a gente está usando aqui. Então ele falou, eu resolvi que na minha vida eu não ia colocar o foco na dor, eu ia colocar o foco no meu recurso, nos recursos que estão ao meu redor. E eu faço tudo, pessoal. Ele fala, eu surfo, eu, né, faço as minhas palestras, eu toco na escola de samba, porque eu não coloquei isso como uma limitação na minha vida, né? Eu coloquei meu foco no que para mim realmente era importante, né? E aí o senhor toca exatamente nesse assunto da superação, né, de não se acomodar na dor, e eu achei muito lindo. É, mas é isso, e ele tem toda a razão. Não quer dizer que a dor não está lá, não quer dizer que a dificuldade não está lá. Quer dizer que eu posso encontrar recursos, eu posso tentar de uma outra forma, eu posso não dar tanta atenção para aquilo. A prática do Zazen, eu falo isso para os meus alunos, é porque dói, não sei o que, sim, dói. Mas por que você precisa focar na dor? Por que você não simplesmente foca na concentração, na prática? E se a dor for tão intensa, seja dor. Investiga a dor, o que é essa dor, né? Se torne íntimo da dor. Porque talvez, quando você fizer isso, você vai descobrir que a dor não é tudo isso que parece. Que uma parte grande da dor está aqui e não no lugar onde dói. O senhor me lembrou de uma experiência no Vipassana, 10 horas meditando por dia, e em algumas horas nem podendo se movimentar, e eu comecei a pegar minha almofadinha, encostar na parede e fazer minha meditação. E aí eu perguntei dos dias para o professor, né, que tem um breve período ali que você pode tirar suas dúvidas. Eu falei, tem algum problema, tal, eu ficar ali, né, porque eu tô sentindo muita dor. Aí ele falou assim, problema não tem, né, você pode ficar ali. Só que na sua vida, quanto tempo você ainda vai ficar fugindo da dor? Porque a dor vai existir. Exatamente. E aí, na meditação seguinte, eu já tinha saído da parede e falei, não, eu vou enfrentar isso, né? Porque aqui é simplesmente uma simulação do que é a vida de verdade, né? A meditação, ela é uma simulação do que é a vida, né? E aí a gente pode colocar toda a prática da meditação na nossa vida também, incorporar ela, né? Ser a meditação, né? É, o que eu falo, ser presença, né? Eu falo toda manhã Sim. aqui para aqueles que me assistem. Sejam presença pura, plena, né? E isso engloba tudo isso que a gente conversou, né? É ser adequado, é ser preciso, é ser rápido, mas preciso e adequado. É estar inteiro no que está fazendo, é estar de corpo-mente, né? É se perceber, perceber o outro, perceber as situações, né? Isso tudo é a nossa existência. E sim, vai ter dor, vai ser incômodo, às vezes não vai ser legal, mas não é só isso. Sim. A gente precisa olhar para além. Sensei, muito obrigado. Foi maravilhosa a sua entrevista, sua palestra. A gente aprendeu muito. O senhor é muito simpático. Conheci o senhor da internet também. Eu acompanhei um programa que o senhor participou sobre propósito. O senhor se recorda? Sim, nossa, é verdade. Faz tempo, eu fiz acho que uns 2 ou 3 anos ele fez esse congresso. Guilherme. Isso, Faz isso. E tempo aí que eu não fui dele. foi a primeira vez que eu conheci o trabalho do senhor. E Olha, agora, finalmente, estou aqui com o meu canal de saúde integral. E muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo com a gente. Foi maravilhoso, acredito que beneficiou muitos seres. eu que agradeço pela prática, pela oportunidade de estar aqui com você e sempre que quiser, estou à disposição. Muito obrigado. Vamos conversar mais vezes e muitos mais possam te beneficiar. Muito Gratidão. obrigado. Tenha um excelente dia, um excelente feriado aí. Não sei como é que tá na sua cidade, se é feriado, se não é.
Vou dar E aula lá no limite daqui a pouco. e um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado. Igualmente, cuidem-se bem e que as práticas da vida de vocês sejam sempre o florescer do Dharma, da existência, da preciosidade da vida, independente dos limites, das dificuldades, que haja a possibilidade sempre do florescer. Há flores que precisam de água, há flores que preferem uma terra mais seca, mas todas podem florescer. Cuidem-se bem. A gente é exatamente o que a gente precisa ser, né, Sensei? Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Sensei. Tchau, tchau. Muito obrigado.